Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, hoje e sempre. Aqui quem está falando é o pregador João Antônio, e hoje eu tenho mais uma mensagem para você. Hoje eu quero que você caminhe comigo mais uma vez. Eu desejo que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que Ele faça tudo o que você fizer hoje, cooperar para o seu bem. E que a boa mão dele esteja sobre você durante este dia e durante mais essa semana. Amém? Antes de nós começarmos a falar da palavra do Senhor, antes de nós começarmos assim a meditar em um versículo bíblico, eu peço que você inscreva-se no meu canal. Isso é muito importante, meus irmãos. Você não tem noção o quanto isso é importante, para que você não perca todas as vezes que eu colocar um vídeo novo aqui no YouTube. Todas as vezes que você assim se inscreve e ativa o sininho, você assim estará cooperando com o meu ministério e assim você receberá as notificações quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. E eu peço também que você compartilhe essa mensagem com mais pessoas, para que mais vidas sejam impactadas e assim recebam a palavra do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, vamos começar a mensagem de hoje. Meus irmãos, para começar essa mensagem, eu quero ler uma passagem que se encontra em João capítulo 14, o versículo de número 1. Leia comigo. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. São palavras assim que nós assim pensamos ser vazias, não é verdade? Nós pensamos às vezes que essas palavras são vazias e que essas frases não têm nada a ver com a nossa vida. Mas aqui, nessa passagem, Jesus estava fortalecendo os seus discípulos. Depois de dar a notícia que eles assim iriam fugir e iriam assim fugir e negar que o conheceram. E assim, depois de receber essa notícia que todos eles iriam abandonar o seu mestre, ele conforta os seus discípulos e pede apenas uma coisa para eles. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Como já falamos, nessa passagem Jesus estava dizendo aos seus discípulos que eles iriam assim negar e fugirem dele. Quando assim os soldados romanos o prendessem, que foi o que aconteceu, todos eles fugiram com medo de serem assim presos assim como o mestre. Mas no meio dessa notícia triste e totalmente angustiante para os seus discípulos, ele pede apenas uma coisa a eles: fé e confiança no Senhor e também nele próprio. E muitas vezes nós achamos que Jesus ele nos pede coisas exorbitantes em meio a provações. Nós achamos que Deus assim tem os mandamentos muito pesados, que Deus nos pede muitas coisas para assim nós fazermos e que é impossível assim agir e assim fazer o que Deus manda. Mas Jesus aqui, nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade, Jesus está te pedindo apenas uma coisa para assim livrar você de todo esse sofrimento, de todo esse problema: fé. Em meio às dores, nós assim ficamos tão perturbados e aflitos que deixamos que essa aflição se transforme em medo, e esse medo assim começa a crescer e nos dominar. Mas não é isso que o Senhor espera nem de mim nem de você. O Senhor espera que nós assim tenhamos a atitude de manter a nossa fé acesa, pois a fé é como uma chama. A fé é como assim uma fogueira. Imagine uma fogueira. Enquanto você coloca assim lenha nela, ela continua acesa, não é verdade? Mas com o passar do tempo, se você não colocar lenha, ela irá cada dia mais se apagando. Então, o que eu aprendo com isso é que nós devemos sempre manter a nossa fé acesa. Devemos assim sempre manter a nossa fé acesa com a lenha. E o que é a lenha? A palavra de Deus, a convivência assim com pessoas de fé. É assim praticarmos os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de nosso mestre. Se nós colocarmos essas coisas em prática e assim lermos e assim meditarmos na palavra dele, cumprirmos assim e obedecermos os seus mandamentos, ele assim fará com que a nossa fé e a nossa confiança nele aumente cada vez mais. Naquele momento, os discípulos deveriam estar pensando: nós vamos assim abandonar o nosso Senhor. Mas como nós vamos fazer isso se nós convivemos com ele há muito tempo?
Mas imagine a pressão na cabeça daqueles discípulos de que eles iriam abandonar o seu mestre, o Filho do Deus vivo, o Messias, aquele que iria livrar todo o povo de Israel, e não somente eles, mas sim todo o mundo do pecado e das garras de Satanás. Mas é na aflição, é na perturbação e no medo que Jesus nos convida a ter fé nele. Em todos os momentos nós temos que ter fé, mas principalmente nos momentos de dificuldade, pois é nesses momentos que Deus molda o nosso caráter, é nesses momentos em que Deus vai moldar o nosso coração e irá aperfeiçoar a nossa fé. Nós devemos entender que a fé em Cristo faz milagres. A fé em Cristo Jesus pode mover montanhas. Nada para Deus é impossível. E se nós tivermos fé, a palavra de Deus diz, nós podemos dizer a esse monte, mude daqui para lá, que ele irá. Nós podemos dizer a qualquer coisa que se mexa. E não é no sentido literal, mas isso quer dizer que nós assim podemos fazer qualquer coisa se tivermos fé, pois a fé do Senhor, a fé nele e a confiança nele são as coisas que nós mais precisamos. Nós precisamos de fé e confiança nele para todas as situações. E a palavra de Deus nos mostra que o Senhor, nos momentos de angústia, ele é o nosso refúgio, o nosso lugar seguro para nós repousarmos e descansarmos nele. Ele é um socorro bem presente. Ele sempre está conosco nos momentos de angústia. Sempre. Ele nunca vai nos abandonar nos momentos de dificuldade, mas sempre continuará conosco, ao nosso lado, nessa luta que estamos passando. E eu quero ler uma passagem que diz muito sobre isso. Leia comigo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Amém? O salmista aqui nos recorda que Deus está sempre presente na hora da adversidade, na hora dos problemas. Então obedeça essa, assim, ordem de Jesus. Vença o mundo. Jesus disse, creiam em Deus, creiam também em mim. Porque ele sabia que a fé, ela pode fazer qualquer coisa. A palavra de Deus disse que quem vence o mundo e todas as coisas que nele estão, é quem tem fé no Senhor Jesus e tem ele como Salvador. É isso que diz em 1 João capítulo 5. Se que a nossa fé vence o mundo, a fé no Filho de Deus e a confiança no Senhor. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que a fé, ela precisa ser cultivada. Então cultive a sua fé, alimente a sua fé com a palavra de Deus, com louvores e assim com os devocionais, com as meditações diárias, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Eu tenho certeza que a sua fé irá crescer cada dia, porque o Senhor assim vai aperfeiçoar e assim irá fazer com que a sua fé amadureça e cresça cada dia mais. Então, nos momentos de perturbação e de aflição, lembre-se sempre, tenha fé. Não deixe que a aflição e o medo te dominem, mas deixe que a fé assim vença todas as coisas. Mantenha a chama de sua fé acesa, para que assim nada te perturbe e você não terá medo. Não terá medo, pois você terá a certeza que Deus está com você por onde você andar. Amém? E agora eu quero fazer algumas perguntas para você, para nós assim encerrarmos e assim orarmos ao Senhor, para terminarmos mais esse devocional. Você tem crido e tido fé em Deus? Como está a sua fé em Deus agora? Você tem deixado que o medo ou a angústia te domine? Você tem deixado que a aflição, que assim o medo e que as adversidades e problemas dominem o seu coração? Que a fé que você tem, possa vencer todos esses males. Que a sua fé possa ser maior do que todos os problemas e tudo aquilo que está impedindo ela de crescer. Mantenha sua fé nele, em meio à aflição, e veja Deus agir em sua vida. Amém? E agora eu quero convidar você a orar. Vamos fechar os nossos olhos, se assim você puder, para nós orarmos ao nosso Deus, para que assim Ele assim aperfeiçoe a nossa fé.
Certa vez os discípulos disseram assim a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Então os discípulos de Cristo precisavam de fé, mesmo tendo Jesus ao seu lado. Então nós, mais do que nunca, precisamos de fé, mesmo nos momentos de adversidade em que nós estamos passando por dificuldades. É nesses momentos que nós devemos ter a maior confiança e buscarmos assim crescer, porque é no deserto que nós assim devemos buscar crescer, para que assim Ele amadureça e nos dê uma fé inabalável, para quando outras provações e outras adversidades chegarem, a nossa fé ser superior a qualquer problema e qualquer aflição ou medo. Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos tem dado, meu Pai. Eu louvo o teu nome, pois o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou a terra e o céu e tudo o que no mundo há, meu Pai. Que o Senhor nos criou e o Senhor nos ama. Obrigado, meu Pai, pois nós não merecemos nada do teu amor nem da tua misericórdia, meu Pai. Mas eu graças te dou e louvo o teu nome, porque o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor assim tem demonstrado amor e misericórdia, bondade para conosco, mesmo sem nós merecermos. Pois nós não merecemos nada daquilo que o Senhor nos dá, mas o Senhor com infinito amor assim nos dá, meu Pai. Eu peço que a tua boa mão esteja nos guiando, Senhor, esteja nos guiando por toda a nossa vida, meu Pai, e que o Senhor esteja conosco sempre, e assim que a sua boa mão possa nos guardar de qualquer perigo, meu Pai. E agora, meu Pai, eu peço uma coisa a Ti: aumenta a nossa fé, Senhor. Quantas vezes nós assim duvidamos da sua existência, do seu poder, e duvidamos que as suas promessas vão se cumprir na nossa vida, meu Pai. Muitas vezes nós somos assim falhos, meu Pai, e assim duvidamos do Senhor, meu Pai. Mas eu peço que a tua boa mão esteja sobre nós, Senhor, que a tua boa mão possa assim purificar o nosso coração, e assim eu peço que o Senhor nos dê a fé, aperfeiçoe a nossa fé, Senhor, e faz com que ela cresça mais e mais, para que assim, quando outras provações chegarem, nós assim estaremos preparados para vencer todas as coisas pela fé no Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glórias ao Senhor. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Que bênção fazer mais um devocional com você, tá bom? Eu sou o pregador João Antônio e essa foi mais uma mensagem da Palavra de Deus para sua vida. Eu peço que você inscreva-se no meu canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas, tá bom? Muito obrigado por todo o apoio que você tem me dado e até o próximo vídeo do canal. Deus abençoe.